Olá, bom dia. A gente atrasou um pouquinho para começar, porque hoje é o início de aula aí das faculdades, um pouco mais de trânsito, mais gente, mas sejam bem-vindos. Vamos começar aqui os nossos encontros do segundo semestre do GEF, começando com um super craque, enfim, além do que é um amigo super querido também, mas o Renato ele vai se apresentar melhor, mas ele tem um livro sobre técnicas de negociação, que é um super sucesso, e é um advogado que já desde sempre entendeu que negociar é uma coisa importante dos clientes e profissionalmente dos clientes, mas na vida de uma maneira geral. Então, hoje a gente vai bater um papo com ele, para ter bastante interação, vocês vão levantando a mão, eu vou chamando, e ele vai começar a fazer a exposição, e aí, bem à vontade, todo mundo se sentindo em casa, bem-vindos aqui à nossa casa, o INSPER, e é isso. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E essa é a primeira aula desse semestre. Só para fazer um disclaimer, a Roberta fez essa apresentação só para entusiasmar vocês sobre o livro, porque a primeira aula, então precisa um semestre, não quer dizer que fosse uma pessoa que vale a pena, mas não é nada disso. Mas, enfim, primeiro é um prazer estar com vocês, vários amigos aqui que já estão se conhecendo de longa data. E para falar desse assunto que ele parece tão complexo, né? Ele parece um tema que às vezes até com um certo preconceito de negociação, uma coisa muito fria, alguma coisa, mas queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas negociações vocês tiveram hoje de manhã? Desse acordo? A filha umas 4. Quem mais? Não vamos falar com o marido, mulher, não vale, né? É difícil, mas todo mundo negocia. Oi? Marido com mulher não é negociação. Ele não tem. Assina embaixo. Só tem um vencedor aí. Mas, enfim, a negociação não, e com a gente mesmo também, né? Eu ia falar. Gente competente é assim, iluminada. Você já tinha pensado. Então, quando a gente acorda, a gente negocia com a gente mesmo, que é o que o Roberto falou. É a primeira coisa que a gente faz. E essa negociação, ela é talvez a mais difícil de todas. Negociação em que você pode estar negociando coisas pequenas, né? Vou negociar minha agenda. Lembrei que eu tenho 2 compromissos simultâneos, eu vou ter que dar prioridade para aquele compromisso. Qual é a roupa que eu vou nesse evento que eu tenho? Meu filho está com isso, será que eu ligo agora, eu deixo para ligar depois? Então, são negociações que a gente tem. Vou encontrar, eu tenho uma negociação, eu tenho uma reunião, eu vou encontrar alguém que eu não gosto. A gente não escolhe a contraparte. Então, o que eu faço para estar bem? Então, é uma negociação para a gente mesmo. Então, a primeira questão que eu chamo a atenção, e eu sei que aqui a gente fala em técnicas de negociação, e eu queria, desde o início, já colocar minha posição. Acho que na vida a gente não tem técnica para absolutamente nada. Tá? Hoje, a quantidade de informações que a gente recebe, as 10 melhores maneiras para emagrecer, as 10 melhores maneiras para encontrar um namorado, as 10 melhores maneiras para você ter sucesso, tudo virou isso, né? Mas isso pode ser um insight para você. E a negociação é exatamente isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem que desenvolver insights. Quando eu falo, desde o início, que a negociação maior é com a gente, porque essa questão do viés profissional da negociação, que já saindo um pouco do nosso dia a dia, é uma decisão muito pessoal. É uma decisão muito pessoal. Quando eu estava entrando aqui no INSPER, comentei com a Roberta que algumas pessoas chamam tio, filhos, amigos do meu filho mais novo, e eu estava pensando, quando entra na faculdade, né, eu me incluo nisso, a gente não sabe nem o que a gente quer. Então, com 17 anos, escolhe ser médico, com 17 anos, escolhe ser advogado, depois do curso da faculdade, ele pode trocar.
Né? Por quê? Porque a pessoa ela tem que usar o seu sentimento. Né? Essa questão de eu vou fazer a profissão que eu gosto também não é exatamente isso. Eu, se pudesse escolher, eu seria um tenista profissional, que eu amo tênis. Mas não sou, não tenho aptidão para isso, não estou conseguindo. Então, é um pouco, assim, eu acho que a questão de virar um negociador, que essa que é a questão, é você ter uma intuição, você tem um sentimento e você tem aquela aptidão, né? Porque a aptidão ela vai sendo desenvolvida. Você tem algo, você nasceu ou que você captou durante a sua vida e acha que você é bom naquilo. Então, a negociação ela é muita psicologia, muita intuição e, principalmente, confiança. Tá? Se você não tiver confiança, se você tiver constrangimento, não entre numa negociação. Porque, não é porque o negociador é um cara duro, ele é um cara frio, não tem nada a ver com isso. É uma questão de ter esse sentimento de aptidão para o que você faz e um outro aspecto importante que é ter confiança. Confiança de propor, confiança de dizer não, confiança de orientar o seu cliente e dizer para o seu cliente, normalmente como negociador você está representando alguém, e você ter uma confiança e uma certeza de aquilo que você está dizendo, você não está botando no ouvido do teu cliente aquilo que ele quer ouvir, é o que mais acontece. A gente tem que falar, e tem jeitos para falar, tem maneiras, né? Você aprende como é que raciocina, qual é o objetivo do teu cliente, de como levar esse assunto para ele, para que se solidifique a tua ideia dentro da mente dele. Então, a primeira questão que eu chamo a atenção é um grande viés profissional, né? Eu acho que você vai aprimorando com o tempo. E uma questão, chama até atenção a questão de advogados, né? Eu sou advogado, formei a vida inteira. O advogado, quando você entra numa negociação, você tem que tirar o chapéu de advogado, que é uma coisa muito difícil. Né? A pessoa que tem um vício, né? Vício da profissão, tem inúmeros vícios de profissão, que eles levam até para a vida pessoal, de comportamento. Na negociação, você tem que entender que ou você é o advogado ou você é o negociador. Você pode ser os dois. Você deve ser os dois em conhecimento da causa que você vai advogar. Então, quando você pegar uma causa, e aqui a gente fala muito do ambiente familiar, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho no início, quando você pega um caso, por favor, me interrompam para fazer perguntas, mas vou falando o que eu acho que é o início, meio e fim de uma negociação. Você, antes de pegar a causa, analise bem, vê se você se sente apto a isso, vê se você não tem conflito de interesses, porque o conflito de interesses é um problema numa negociação. Você não pode ficar constrangido porque você conhece um deles, ou é parente de um deles. Abra mão no início. Porque depois... Tira a confiança, que você falou que é tão importante. Né? Tira a confiança. Então, seja claro. Depois vão ter outras oportunidades para você pegar outras negociações. E se você fizer isso, dizendo que tem um conflito de interesse, você vai ter muito mais moral com a pessoa que você falou e com a tua contraparte. Então, analise bem o caso, analise o que o cliente quer. E sempre o cliente quer algo que é impossível, normal isso, né? Analise a tua contraparte, tá? Se prepara para a reunião. Hoje a gente tem ferramentas incríveis de análise de pessoas. Você entra no LinkedIn, se você não consegue levantar tudo que você quer, mas alguém que é um follower dele, você pergunta se conhece, qual que é a dele e tal. Você tira o perfil da pessoa, né? Que é importante. Então, tudo isso não é bobagem. E não fique constrangido de levantar a vida da pessoa com quem você está negociando, inclusive de quem você representa. Tá? Veja que quando se compra uma empresa, a gente faz um negócio chamado due diligence. E é o que eu falei. Ninguém compra sem due diligence. Você não pode entrar numa reunião de negociação sem fazer a tua due diligence. É a tua due diligence como profissional. Então você levanta. Eu costumo levantar tudo que eu posso. Então, se a pessoa onde trabalhou,
qual é o hobby da pessoa, se ele tem um evento, se ele tem um vínculo social. Não é que você vai usar isso para contactar pessoas, para acessar ele. Não é isso. Você já vai com a reunião sabendo mais ou menos quem que você vai enfrentar. Né? Se é uma pessoa que tem um viés político, né, não leva assunto de política para a reunião. Às vezes a gente começa um assunto, fala da eleição da prefeitura, não entra nisso. Isso aí é uma briga sem ganhador. Então, tem coisas que a gente tem que tomar um cuidado. Tá? Até a questão de sexo, que é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado tremendo, né? Que a gente devia ter há muitos anos atrás, mas nunca foi uma coisa tão transparente. Então, a gente tem que cuidar disso. Né? Então, essas coisas tem que tomar cuidado, explorar bem qual é o propósito do seu cliente, né? Afastar o seu cliente desde o início, falar para o seu cliente que ele tem que estar fora da negociação, que é muito difícil. Essa é talvez a maior luta que tem, é fazer o cliente não participar da reunião. Né? Isso se a gente pegar o melhor cara de varejo, o melhor cara de indústria, o melhor de serviço, enfim, um grande empresário, ele sabe tudo de venda, ele sabe tudo de finanças. Agora, ele vai fazer o primeiro negócio dele, que é a venda da empresa dele. Ele nunca fez esse negócio. Por exemplo, ele potencializou, ou ele vai fazer uma sucessão familiar. Ele ficou anos e anos, décadas e décadas, fomentando na família, e todo mundo vendo ele, que ele é o cara, porque ele cresceu aquela empresa, ele fez, ele tal, etc. Mas ele nunca parou para entender a cabeça de cada um dos seus herdeiros, que é o que ele tem que entender. Sucessão familiar, o Luiz é expert nisso. A sucessão familiar, ela não tem um book pronto, com a holding que todo mundo fala, a holding é assim, assada, a holding não é assim. A holding, ela existe como uma figura jurídica, mas ela é criada de acordo com aquele caso que você está vendo. Então, nisso, você tem que analisar tudo sobre a família, falar com cada um dos herdeiros, ver o que cada um quer, e entender a cabeça deles, porque o fundador sabe que não vai parar para ver isso. Ele nunca tem tempo. Né? Aliás, ele tem, mas ele não tem. E nem interesse. E nem interesse. Né? Então, a análise do teu cliente é uma coisa importante, e ele não entrar numa reunião. Quando a gente está fazendo, principalmente no M&A, a ansiedade é tremenda. Ele acha que ninguém vai representar melhor do que ele. E ele é um péssimo representante dele mesmo. Ele tem uma empresa, um negócio que ele nunca fez. Ele nunca vendeu o seu produto. Ele nunca fez uma fusão. Então, ele nunca fez uma regra de governança. Então, eu acho que é explorar esse a fundo e não deixar entrar. Uma outra questão que eu acho que uma frase que é "You don't have a second chance to make a good impression". Isso aqui é a regra número 1 em qualquer negócio, em qualquer apresentação que você tiver. Então, a primeira reunião de negociação é uma reunião muito importante. Muito importante. Analise se essa reunião vai ser por Zoom ou vai ser presencial. Isso é um impacto tremendo. Tá? Vá confortável nessa reunião. Né? Sabendo já quem vai estar, qual é o perfil de cada um. Não entra frio na reunião. Então, você já fez a tua due diligence, e essa primeira reunião é uma primeira reunião que ela não vai ser resolvida. O cliente acha que você vai ter que resolver tudo naquela primeira reunião. Olha, está tudo acertado, já falei com... Primeira reunião é zero, é entendimento mínimo. Para quem joga tênis, sabe que é jogo de fundo de quadra. Você está sentindo o outro, como é que ele bate, como é que ele rebate, como é que ele saca. É jogo de fim de quadra. Depois você vai para a rede, durante a negociação. Assim como a gente sabe, né, que o dia do closing nunca é o dia do closing. Tem advogado e milita, você sabe que você marcou a closing é quinta-feira, não vai sair. Né? Faltou a certidão, cara...
surgiu uma cláusula que não sei o quê. É isso. O dia do close nunca é o dia do close. Tem que botar na cabeça. O cliente acha que você tem que dizer, não, mas vamos lá, vamos fechar. Você tem que dar gás para todo mundo, para quem trabalha para você, para quem... E a primeira reunião é importante, ouvir muito, jogar na mesa alguns assuntos para sentir sobre a negociação, sem questionar, sem absolutamente, mas para sentir. Né? Então, mais ouvir do que falar, né? Mais tentar entender uma outra questão que é muito importante. Duas questões que eu acho que é muito importante na primeira reunião. A primeira está acertado com o seu cliente, né? Não só dos honorários, mas está acertado com o seu cliente que você é o único interlocutor nessa negociação. Não tem outro. Quando você... Às vezes existe momentos, né? E a gente passa isso em toda negociação, que alguém vai querer dar um bypass em você. Vai tentar, vai acessar por um financeiro, vai chegar no teu cliente e vai falar mal de você. É normal. Então, você sabe que vai acontecer isso, mas a gente, obviamente, fica magoado, fica irritado. Não se irrite. Isso você vai enfrentar sempre na negociação. Tá? Eu lembro que eu estava uma vez, há décadas atrás, saindo de uma reunião, eu estava irritado. Os caras, quando for para a reunião, já tinham falado, não sei o que, pô, e o cliente estava junto nessa reunião, eu fiquei mal. Eu saí, eu estava pior que o cliente. Né? Ele que era o dono, que ele queria fazer, o negócio desandou. Ele falou para mim, cara, muita experiência, você está irritado. Eu falei, porra, homem de negócio não fica bravo. Quem fica bravo é namorado. Nunca esqueço essa frase, guardei. Então, quando acontece isso, pense que não é pessoal. Não é pessoal. É uma consequência. Você também faz isso. A gente também faz isso quando precisa. Né? Então, às vezes, mete uma informação aqui para tentar minar do outro lado. Faz parte do jogo. Né? Então, isso é uma coisa. Definir quem é o representante dessa negociação. Você é o representante. Não adianta acessar outro. E o teu cliente tem que estar fechado com você, que se alguém acessar ele, vai dizer, isso não me diz respeito. É com ele, é com o fulano, que é o operador que representa isso. E essa questão que eu falo com vocês, de não tomar as coisas de forma pessoal. Claro que alguns fazem, né? Mas você não tem que tomar, isso faz parte do jogo. Né? Sei lá, é um jogador que, se a torcida vaiar, se a cada momento que vaiar ele xingar a torcida, ele vai jogar futebol. Ou se desestabilizar, né? Desestabilizar, exatamente. O psicológico é uma coisa muito importante. Então, não tomar as questões pessoais. Fez legal o Roberto Azevedo, eu acho que foi líder da ABC, né, brasileiro. Não sei se vocês conhecem. Fala mais alto. Eu lembrei do Roberto Azevedo, que é um brasileiro que foi líder da OMC. E as nações têm esse ditado que as nações não têm briga, né? Têm interesses. O jogo do comércio mundial não dá para levar pessoalmente. E corrobora aí, você falou de estar sempre preparado. Realmente a transpiração, muito mais transpiração na negociação do que um insight ou alguma coisa mágica. Isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é a questão de como pensar em determinados momentos da negociação, que quando ela fecha parece que não tem saída. Mas é exatamente isso. E uma outra coisa que eu te falo para você, a primeira é essa, a segunda é, na primeira reunião, tentar testar qual é o grau de proximidade, de intimidade entre a pessoa que é a tua contraparte, ou seja, o negociador da outra parte, em relação ao cliente dele. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Sempre eu pergunto, você está há muito tempo, você conhece há muito tempo, você faz bem a empresa. Por quê? Porque existe uma questão que é o negociador tomar paixão pelo cliente, né? Tomar paixão pela causa. Então, ele ultrapassa, às vezes, o racional. E também
quando é uma pessoa nova na negociação, você tem muito mais espaço para você levar novas propostas, porque ele não tem todo o track record da vida, do negócio, do cara, etc. Né? Então, você pega, por exemplo, o teu cliente e traz para a negociação, porque o outro você sabe que ele não tem todo o conhecimento. Então, se você diz, olha, tinha um passivo há 15 anos atrás, será que resolveu? Enfim, traz algum assunto que pode ser importante, porque o outro ele vai ter que recorrer ao outro para perguntar algo, e aí você já vê se ele tem ou não ciência de tudo, principalmente na parte contratual, quando você for negociar ponto a ponto questões do contrato. Já começa a deixar ele um pouco mais inseguro também. E fica esperto, né? É verdade. Então, isso é testar a proximidade que tem entre as partes e desenvolver nessa, nas primeiras, segunda reunião inicial, tentar entender um pouco a pessoa. Essa é uma coisa bem importante. Às vezes você joga uma outra coisa, não vê o tamanho do pavio que ele tem. Esse pavio curto? Não. Né? Então, tem pessoas que têm uma paciência muito maior que a sua. Né? Muito maior. Você não consegue, é o mais difícil para negociar, é o cara que tem paciência. Aquele cara que é duro, que não sei o quê, você dá a volta depois. E você sabe que daqui a pouco ele vai mudar. Então, o cara que reage muito rápido, né? Ele volta atrás muito rápido também. É do ser humano. Aquele cara que sabe administrar uma conversa é o mais difícil de todos. Às vezes ele tem vontade de sacudir o cara e dizer, pô, vamos para frente. Mas ele está cozinhando você. E faz parte do jogo. Assim você vai um dia cozinhar ele. Então, tentar entender qual é o limite de paciência importante do outro. Tá? Eu estou trazendo alguns assuntos, por favor, me tragam, mas é mais ou menos início, meio e fim. E uma questão muito importante, aí já é meio da negociação, é entender o time que você está. Então, por exemplo, você está numa disputa, sei lá, uma questão familiar. Tá? Essa disputa familiar, ela tem uma ação judicial em curso. Tá? Não adianta você sair a conversar com os herdeiros, que é isso e aquilo, sem saber o estado. Você não é advogado da causa, você é um negociador, sem entender exatamente o que está sendo pleiteado e o estágio. Tem alguém que está à frente desse processo, uma liminar, uma tela, já tem uma decisão favorável, estão recorrendo. Isso é muito importante para entender o time. Então, por exemplo, se essa ação está em primeiro grau, né, ou sabe, uma arbitragem ainda no início, escolher prova, depoimento e tal, talvez seja um momento importante para você acelerar um pouco, apesar de que é uma época em que estão todos os herdeiros ainda entusiasmados, né, com conto de fada, que ali ele vai ganhar, que o outro, enfim, aquelas coisas, né? Mas tem um momento em que eu acho que é muito importante, tanto em conflitos corporativos como familiares, quando alguém está por cima. Tá? Eu pergunto para vocês, qual é o melhor momento para você negociar? Oi? Você consegue reverter a situação e poder mudar. Mas aí você está por cima, eu vou tentar por baixo. A pergunta é a seguinte, o que é melhor negociar? Alinhados. Alinhados nem precisa negociar. Você tem que tentar tirar esse gap. Um está por baixo, tem que tentar. Se você está por baixo, você tem que tentar achar fora de você. Muitas vezes, na hora que você está na posição inferior, é mais fácil você negociar. Inferior. Mais fácil. A pessoa fica mais arrogante. A pessoa que está acima fica um pouco mais arrogante. Você conquista os seus espaços com maior facilidade. O problema é você vai negociar, o que a pessoa tem a perder do outro lado?
Quando a pessoa tem a perder pouco, a negociação é mais complicada. Então, não sei se é em cima ou embaixo, mas o que eu tenho a perder, porque isso me posiciona se eu vou brigar ou não vou brigar. Vou trazer uma ideia aqui, ver o que vocês acham, tá? Se existe a briga, né, não tem entendimento, não teve entendimento. E aí que ele chamou a gente, né? Oi? Aí que ele chamou a gente, ele teve briga, não teve entendimento, aí a gente precisa... Isso antes, né? Vamos supor. Aí a gente precisa entrar para... Mas eu falo, eu estou colocando uma situação que você já tem um conflito, já tem uma ação judicial. Nossa, uma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar que são duas negociações diferentes. Uma de um M&A, que você está falando que, em tese, as duas partes querem que aquilo se concretize, embora, obviamente, né, quem está comprando quer pagar menos, quem está vendendo quer receber mais. Então, esse, teoricamente, é o principal conflito. E uma outra negociação quando envolve família, e aí realmente existem desentendimentos internos ali, eventualmente até com ações e já com problemas antigos, né, do dilema do Bemotrol. Eu acho que são duas situações diferentes, ou não? Sim, não. Você tem razão sobre a situação. Porque uma é de negociação e a outra é meio de convencimento e alinhamento, não sei. Não, Não sei. Não, em tese é isso. A minha pergunta aqui é mais o seguinte, tá? O que acontece? Quando uma é disputa, e não interessa se ela é corporativa ou de família, né? Tem um negócio que chama vaidade, ego, que é um problema tremendo, tá? E todas as brigas, elas acabam acontecendo por causa disso, infelizmente. Isso é uma coisa que... eu lancei essa pergunta até para falar um pouco sobre isso, né? Exceção dos advogados, né? Todos os outros são vaidosos, né? Então, esse é um negócio, né? A vaidade, você tem que deixar fora da sala de reunião. Se você não levar a vaidade, não tem negócio. Vaidade é um caos. Talvez seja a pior coisa que tem, a arrogância, a vaidade. E isso acontece direto, vocês sabem disso. Por isso que em questões familiares você não pode para resolver. E em brigas corporativas é a mesma coisa. É a vaidade, o outro quer comprar por mais, o outro quer... Aquela coisa que a gente conhece. E entre profissionais é uma coisa muito difícil. Tá? E a vaidade, querendo ou não, ela só atrapalha. E eu estou trazendo isso porque eu já pensei muito na minha vida sobre o momento que você tem que acessar o outro. Então, por exemplo, você conseguiu, num determinado momento do processo, não interessa de família, corporativo, vai conseguir você recebeu uma decisão em primeiro grau, por exemplo. Tá? Espetáculo. Né? Será que ali, volta a pergunta que eu fiz, tá? Qual é o objetivo da ação? Não é ganhar por ganhar, né? Tem gente que não está preocupado em resolver a briga, ele gosta de ficar na briga. Esse não tem acordo. Tá? Esse não tem acordo. Não é para ele essa pergunta. Agora, para quem está numa disputa, tá? Qualquer que seja, o que ele quer no final? Ele quer resolver o assunto dele. Ele quer resolver o assunto. Então, aquele que ganhou, que está à frente, ganhou uma lei de papel, enfim, qualquer coisa desse tipo, o meu entendimento, ele ganhou, mas ele não levou. Né? Eu ganho, mas não levo. Tá? Ganhou, bacana, tal. No meu entendimento, esse é o cara que tem que propiciar o apoio. Esse é o cara que tem que levantar a bandeira, tá? Isso não é questão de humildade, é estratégia, porque é o melhor momento para testar o outro lado. É quando você está por cima, não quando você está por baixo. Porque quando você está por baixo, bate na porta, o outro vai dizer, puxa, estou pensando em fazer acordo, está tão bom assim. Então, você vai pedir favor. Né? E negociação não pode pedir favor. Você tem que criar uma estratégia, ter um bom background para você sentar com a pessoa e negociar bem. Então, eu sou muito favorável a essa tese, porque eu acho que disputas, elas têm que ter um fim. Se elas não tiverem um fim, ninguém ganha. Ganha, mas ninguém leva. Tá? É igual disputar 20 anos uma ação judicial, quando chegou lá no STJ, transitou em julgado, você ganhou, você vai ter que executar aquela decisão.
mais 20 anos. O que você ganhou? Assim, realmente, numa vida que você começa uma ação dessa jovem, vamos supor, com 40 anos, você já tem 20 de justiça, são 60, e você vai executar pelo menos mais 10. E aonde que vai chegar essa disputa de execução? Entendeu? Porque muitas vezes, quando você for executar aquele progresso, a empresa já não existe mais. O outro já se preparou para não pagar. Essa é a vida, entende? Olhando muito de uma forma pragmática. Né? Então, eu entendo que o bom momento para você fustigar, provocar um acordo, e quando o outro está por baixo, ele sentiu o golpe. Né? Então, no momento que ele sente o golpe, você bate na porta dele, pô, dá um alívio. Então, mas, Renato, nem sempre a gente consegue essa situação que o outro está por baixo. Ou sempre a gente consegue? Não, assim, mesmo que seja uma decisão transitória, tá? Isso afeta o outro. Então, por exemplo, sai uma decisão de primeiro grau. Aí o advogado diz, não, mas eu tenho um embargo de declaração, do embargo de declaração entra com recurso. Então, tem um chão ainda pela frente, tá? O cara vai para casa e aí ele fala lá com quem for, né? No escritório e aí diz, olha, essa quanto tempo demora esses embargos de declaração? Não publicou. Eu acho que uns 6 meses até ele entrar. Aí, então, mas e se você foi a parte que perdeu? Se você teria que entrar com o embargo? Não, você vai entrar de qualquer jeito. Sim, mas aí é você que está por baixo. Aí nessa hora você não negocia, você entra com o embargo. Tá. Não, sim. Você entra de qualquer jeito, mas você tenta negociar ou não? Depende da situação. Eu acho que é uma situação muito desfavorável para tentar. É muito desfavorável. E o outro tem que entender que o outro está se sentindo desfavorável e não vai bater na porta dele. Então, e se o outro entrar, você negocia. O que ganhou vai te procurar, se for te procurar, e você senta mesmo, entre aspas, por baixo, porque até você foi chamado. O pior que seja a proposta. Proposta a gente tem que receber. Sabe? Às vezes é uma proposta indecorosa. Mas não fique bravo, receba. Entendeu? Recebe. Um dia você vai ter que devolver uma pior para ele. Entendeu? Então, não tem que levar pessoal. Eu acho que o senso de humor é uma coisa que ajuda muito. O Renato tem muito senso de humor. E numa negociação, assim, que eu já vi, às vezes, fazer uma colocação ajuda, porque está todo mundo super tenso e aí dá aquela relaxada. Mas, enfim, fala. Levar o cliente um pouco das questões profissionais, tentar deixar a coisa mais profissionalizada, para ser o melhor executivo do mundo. Tem questões nevrálgicas que ele não consegue dissociar, que são empresariais, mas muito mais pessoais, e ele tende a ser emocional dentro de uma reunião e tal, e não contribuir. Eu, por outro lado, e eu tenho vários amigos aqui, talvez eu adoro as famosas transapadas. Principalmente quando a gente tem colegas muito perto, do lado, né? Porque eu acho que isso traz uma dinâmica na negociação. A gente tem, a gente aqui fala da empresa, mas a gente, do jeito de família, tem lá outros círculos, você puxa de um lado, tem que acomodar de outro, em determinadas situações, você está falando de hora, então a empresa, a situação societária é sua, a operacional é sua, eu quero pegar as malas na holding, enfim, então os imóveis são meus, então os alimentos ficam maiores, enfim, você tem outras questões que a acomodação, numa negociação só entre as você não consegue, ou consegue de maneira muito precária, porque tem coisas muito íntimas, pessoais, que você já não tem saber se aquilo atende a um, ao outro e tal. Então, eu acho que existem excelentes profissionais, mas que outros se não completam muito dessa busca pelo santo grau, que a sentença está em julgado para pendurar a parede, isso vai servir para o interesse do advogado e não do cliente.
né, que gera mais honorários, mas não gera o benefício do cliente. Então, eu tenho a tendência de, óbvio, superar uma fase preliminar, que é esse jogo de fundo de quadra que você falou. A gente está no mesmo drive, já estamos alinhados com o nosso comum, mas eu acho que o refinamento de um acordo passa por estarmos todos juntos, porque existem coisas que são mais rápidas do que jogar fala comigo, eu falo com ele, ele resolve, né? Esse jogo de basquete, tênis, que é depois demorado. Você não acha que isso pode ser produtivo? Você acha que isso não é adequado? Quando você fala os quatro, seria o cliente com os dois profissionais? Os dois pares, né? Fazer acordo, né? Porque tem gente que eu vou sozinha, chego lá, tem 5 mas esse conjunto, né? Os clientes, os respectivos advogados. Não sei, eu penso assim, tem um negócio que chama-se homework. O homework é para fazer em casa, tá certo? E eu acho que você tem que falar em casa com o teu cliente sobre determinadas coisas. Por quê? Não que isso seja impossível, isso acontece, tá? O que você está dizendo, em algum momento é impossível, mas vai depender muito do perfil do teu cliente ou do cliente da outra parte. Tem pessoas que não são colaborativas. Essa é a dinâmica. Tem gente que ele sabe tudo do negócio dele, mas é difícil dele entender a estrutura que você está fazendo. Ele vai atrapalhar naquele momento. Isso vai desandar essa conversa. A outra questão é que, quando você tem uma reunião, principalmente reunião mais longa, o teu cliente presente ou da parte contrária, tem momentos que ele vai se revelar. Ele vai dizer um sim ou não que ele não podia ter falado. Ele vai revelar alguma coisa que ele acha que não vale a pena, mas você, com conclusão, sabe que não podia ter falado. Vai cansar, né? Ele está impaciente, ele é ansioso. Você, com conclusão, não pode transmitir ansiedade. Né? Então, eu não sou muito favorável. Tá? Eu acho que você tem que... Aí que está, eu acho que uma questão importante muitas vezes o advogado da causa não é o melhor negociador. Como você fala, ele pendurou a decisão, então estava numa outra vibe de ele ganhar a causa, para mostrar que ele ganhou, que é legal, é um currículo para o advogado em certos setores, ou de honorários contratados, enfim, por isso que eu acho que tem que ser uma pessoa que não está envolvida diretamente na ação, principalmente nas causas, arbitragem, ação, então, esse negociador não pode estar. Mas assim, o ponto que eu queria colocar, conhecendo vocês dois, né, como amigos e como profissionais, eu acho que são dois profissionais super competentes em negociação. Eu acho que, de novo, a gente tem que separar o que é que eu acho que você tem mais foco em M&A e mais foco em disputas corporativas. E aí eu acho que essa linha que você segue faz mais sentido, porque, de fato, ela é muito mais técnica e é uma negociação muito mais fria, vamos dizer assim, aonde você muitas vezes se coloca por cima na situação, muito mais pelo conhecimento que você tem, por toda a análise que você fez das partes, enfim, eu vejo um pouco assim. No direito de família, quando a gente está falando de família, de pensão, de briga, de guarda, seja num litígio, seja numa família que a gente está querendo alinhar, eu acho que entram questões mais, vamos dizer, menos técnicas, não falando mal né, mas assim, eu acho que é mais aquele... Eu vou dar um exemplo, que até foi um trabalho que eu fiz com a Amedeu, eu adoro esse exemplo, porque eu acho um caso super, enfim, marcante, assim. Era uma família, vou mudar um pouco as características, mas era uma família, tinham 2 irmãos e 2 irmãs, né? Um patrimônio gigante de imóveis alugados e empresas, né? E eles estavam se desentendendo, porque as irmãs nunca tinham participado de nada, a ideia delas era só receber os aluguéis, receber, né, os rendimentos, e os homens queriam se separar porque tinham empresas e eles queriam fazer novos negócios, queriam fazer, enfim. E aí chamaram a gente, né, o
o Amedeu era parte dessa negociação como mediador, te levantou, conversou com todo mundo, entendeu? E realmente esse era o cenário, vamos dizer assim. Aí foi feita uma avaliação de tudo e a gente propôs, eles até que propuseram mais 4 blocos de patrimônio, né, 2 blocos com empresa, um bloco fundamentalmente com prédios comerciais, residenciais alugados, enfim, galpões. E estava meio óbvio que as mulheres iam querer a parte mais... a parte que dava mais rendimento mais fácil e os dois homens... Não necessariamente mais fácil, de menos risco. Isso, de menos risco, de menos investimento, de uma gestão que já era mais azeitada, porque já acontecia há bastante tempo e tal. E, de fato... Bom, então, aí eu acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro que os homens falaram assim, olha, a gente não quer que os maridos participem das dinâmicas e tal. E eu fui super contra, eu falei, não, eu quero que os maridos participem, se quiser trazer filhos, se quiser trazer amigos, pode trazer quem quiser, porque eu quero que as pessoas se sintam confortáveis, porque senão a gente vai... Roberta é sócia de uma empresa de segurança, só de uma empresa de segurança. Eu falei assim, não, porque o negócio é o seguinte, a gente, não, era relativamente civilizado. Uma família, não era que andava armado, né? Uma família mais... se andasse armado, logicamente a situação seria diferente, né? Enfim. Mas eu falei, não, eu quero que todo mundo participe, porque senão a gente vai ficar aqui negociando, aí as mulheres vão para casa, vão conversar com os maridos vão falar, mas eu não achei bom isso, entendeu? Mas não sei o que, aí volta, aí os irmãos vão falar, mas o marido não tem que dar pitaco, porque ele não tem nada a ver com isso. Bom, conclusão, a gente fez isso, né? E, na verdade, tinham alguns ajustes só que eles queriam fazer, e aí eles pediram para se separar em 2 salas. Uma sala que ficaram os homens, só eles, e na outra sala as mulheres com os maridos, algumas levaram filho e tal. E a gente ficava indo de uma sala para outra, ouvindo as conversas. E aí a parte interessante, que eu acho que faz muita diferença, até que de sua opinião, mas que não é M&A, talvez você nunca fosse fazer isso, numa ação corporativa, o irmão mais velho, que era o mais velho e o caçulinha temporão, assim, que era muito inteligente, brilhante, alinhado e tal, mas não tinha aquele poder sobre a família. Era esse mais velho que sempre cuidou de tudo, que sempre fez tudo, e o mais velho falava assim, não dá para assinar assim, porque eu tenho certeza que as minhas irmãs não vão assinar. Elas não querem, elas estão inseguras e tal. E eu ia lá e falava, vocês estão seguras? Vocês vão assinar? Não, a gente vai assinar. Eu voltava lá, não, eles falaram que vão assinar. Não vão, acho que a gente tem que ver. Bom, na terceira vez, eu falei, você poderia ir até a sala comigo para você ouvir da boca delas que elas querem assinar? E eles foram. Na verdade, só... Eu falei, eu gostaria, por favor, que vocês falassem, se vocês estão seguras, se vocês querem assinar. Eu falei, a gente está segura, a gente quer assinar e tal. Você tem mais alguma dúvida? Aí, não tenho dúvida. Tá bom, saímos da sala, imprimimos o documento e todo mundo assinou. Dividimos 100% praticamente. Ficou uma outra coisinha que posteriormente deu até um problema de arbitragem. Mas, tudo bem, a gente resolveu o grosso. Eu acho que foi um grande sucesso, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que você só faz quando envolve família. Ou seja, você não vai fazer num M&A e falar, vem cá, você que está vendendo, você que está comprando. Fala aí, o que você... Não sei, estou perguntando. Acho que foi uma mediação, né? Daí tem uma questão, desculpa, assim, tem uma questão na mulher, quando você está fazendo você, inclusive, tem a condição de cara, não vender mesmo ela vai dar o preço, você traz o preço que você coloca. E você vai para o outro.
Mas depende, porque também se é um preço muito bom, eu acho que o empresário... Eu estou exagerando. Eu acho que numa família até você faz isso. Você fala assim, vou perder um pouco, porque não Não, aguento eu mais. estou falando do M&A, assim, você tem condição de falar... Pô, a gente conhece casos de empresários familiares que falam, não vou pegar o meu bebê para essa Nazaré Tedesco cuidar, porque não merece, tá? Mas quer dizer, é uma questão puramente social, né? Quando a gente está falando de família, essas pessoas estão convivendo tudo, né? E as questões vão surgir, né? Então, eu dou exemplos infantis, né? Você falou do humor, eu dou exemplos infantis, às vezes assim, de repente assina um negócio desse e a cunhada começa a aparecer com bolsas melhores no Natal. Eu acho que meu irmão está ganhando mais que eu, porque minha cunhada tem bolsa, minha bolsa. E isso você tem que ter esse cuidado dessa segurança, de que todo mundo seja confortável com a decisão, que se sinta partícipe daquela decisão que foi tomada, que bem entendida, cada vírgula, cada ponto. Eu costumo fazer isso. Eu faço assim, olha, acordo, porque eu tenho casal que chega no escritório e fala assim, a gente já fez um acordo aqui, traz 10 bullet points, eu faço uma chulinha. Só que a hora que você transforma aqueles bullet points em cláusulas, que trazem segurança jurídica para todo mundo, não é só casal, enfim, empresa, tem uma série de coisas. Quando você vai abrindo as cláusulas de segurança jurídica, você percebe que eles não estão em acordo em nada, eles não entendem. Então, por isso que eu acho importante que eles participem. Tudo bem, você tem razão. Como você fazer em casa com o seu cliente para que ele entenda, né, aquele não precisa estar na frente do outro advogado que faz o contrário. Entendi, obrigado. Mas eu acho que nesse caso aí, só eu já vou... Não, é que assim, primeiro, esse M&A que você não quer vender pro cara chato, já não é uma coisa comercial, já tem muita emoção, né? Enfim, mas assim, pode falar, né? Não. Isso é válido, se a gente refletir. Diz na história, isso dois importantes chefes de Estado que se odiavam, não podiam falar, nunca. E aí foi intermediando com o presidente americano, verdades, tá? E aí pode dar uma apresentação muito constrangedora, né? E aí um deles, presidente, vocês podem falar, a gente pode discordar disso. Pode discordar disso? Não pode. Bom, então nós já temos um ponto em comum. Então, só fazer um comentário. Vai, não. Assim, eu acho que tem talvez um mito, não sei exatamente, mas as operações de M&A e as operações de família, tá? Não sei se eu tenho felicidade ou não, mas participar dos dois, mas não é que ela tem muita diferença em termos de comportamento. Ela tem diferença, muitas vezes, de objetividade. Mas de comportamento, assim, vocês estavam falando, eu estava lembrando, para dar um exemplo, tá? Eu tive uma negociação muitos anos atrás, importante, um laboratório conhecido, os maiores daí, e eram 3 sócios. E eu lembro que a grande discussão para ter as reuniões que tinha as reuniões de conselho, eles tinham que se reunir, fazer um acordo e tal, é que eles pousavam, cada um tinha o seu helicóptero, e os 3 queriam pousar na última hora, no último segundo antes da reunião. Mas tinha que ter autorização para pousar. Eles ficavam brigando, porque um queria, porque já a reunião, sei lá, às 10, um queria pousar às 9h58, o outro às 9h59, e ficava aquela discussão e... Atrasava a reunião. Não, e era um inferno. Aí já entrava um mal-humorado, porque o outro pousou como último, e o cara entrava e tal, não sei o quê. E aí, depois um resolveu alugar uma negociação longa, chegou o helicóptero novo, o outro estava com o helicóptero velho. Então,
era uma família. Não era... eram 3 famílias diferentes, 3 negócios diferentes, mas que é a mesma coisa. São seres humanos com ego. Seres humanos, né? com ego. Então, assim, você levar também, que seja qualquer operação corporativa, você leva as partes, vai ter, ou o cara vai dizer que, como é que você vai? Ah, tudo bem, cheguei agora da minha casa lá em Aspen, depois eu fui para, sei lá para onde, eu trouxe o sol para perto da minha casa. Aí o outro diz, mas eu fui para a Lua. Isso acontece. Entendeu? E um provoca o outro. Aí o outro sabe que tem um barco assim assado. Essas coisas acontecem. Eu tenho iate. Hã? Eu tenho iate. Exato. Então isso é uma coisa que pesa. Mas eu acho que Uma coisa que eu noto, assim, não é nem quando você vai vender empresa inteira, quando você vai receber um sócio, a negociação lá é diferente. Um dia depois, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, negócios comerciais, quando você tem um interesse muito pontual que você resolve, você está preocupado em resolver aquela questão. Você está preocupado com a pacificação, com como que aquela relação vai se estabelecer no dia seguinte. Eu acho que, no âmbito da família, as relações são, no princípio, continuadas, né? Raríssimas exceções. Eu acho que isso, pelo menos com a minha experiência, traz uma perspectiva diferente. Claro, são seres humanos que vão ter comportamentos muito parecidos em ambas as situações. Mas eu acho que o direcionamento da negociação acaba sendo diferente. Ela é uma dinâmica que acaba... Sim, você tem razão. E eu queria trazer aqui um elemento que também faz parte disso, esses insights que eu queria trazer para vocês, que basicamente, tanto na corporativa como de família, e principalmente na de família, não sei se vocês notaram, mas depois da pandemia, a gente teve uma mudança muito grande de comportamento de todo ser humano. Tá? E nas empresas familiares, vocês podem ver que houve um movimento muito grande. Por quê? Muitos herdeiros que não fazem o dia a dia da empresa, que estão amarrados em acordo de acionistas, que estão... E isso é um grande trabalho que a gente vem fazendo nos últimos tempos depois da pandemia, é dar liquidez para aqueles sócios que não querem mais sentar com o irmão, não querem mais sentar com o tio, não querem mais estar... Então, isso, a pandemia, por incrível que pareça, ela mexeu com a cabeça de muita gente. As pessoas estão viajando mais, aí quando um viaja mais, o outro diz, pô, eu tenho um patrimônio, essa empresa vale uma fortuna, mas não estou viajando, não estou aproveitando, meu amigo lá tem muito menos e está viajando. Então, ele vai lá, bate na porta da empresa, será que dá para distribuir mais dividendo? Será que dá para... Não dá para distribuir dividendo. Por quê? Tem um que decide esse tipo de coisa. Vamos reinvestir. Começam os atritos. Tá? Então, eu estou trazendo isso. Uma única questão. Foi bom essas opiniões, o que você comentou, Roberto, da diferença de uma coisa, de uma negociação para outra. Porque tem uma teoria, tá? Que eu, por muitos anos, eu achava ela meio naíve. Sabe? Você se viu o negócio, não existe isso. Que a teoria ganha-ganha. Obviamente, já ouviram falar. A gente usa perde-perde. É que você fala ganha-ganha. Não, Perde eu até ganha. Ganha-ganha, com certeza tem ganha-ganha. Então, essa teoria ganha-ganha, tá? Que parece uma coisa teórica, naíve, essa é a nossa função. Essa é a nossa função. O que vem a ser isso? Né? Não é uma teoria, mas é um comportamento que o profissional tem que ter. Vamos lá. Você citou o exemplo, estão os 4 numa sala. Vamos supor que não estão os clientes não estão. Estão os 2 profissionais, está um batendo no outro, que o cliente quer isso, o outro quer aquilo. E eu aprendi que a gente tem que entender mais o que o outro quer do que a gente quer. Tá? Se você levar a fundo o que o outro quer, entender a cabeça dele, às vezes você nega alguma coisa, isso vale até nas relações familiares, né? Você nega alguma coisa, puxa, mas você não entendeu que era tão simples você dizer um sim, porque era um objetivo de anos da pessoa, né? Que não vai custar nada para você, nem pessoal, nem financeiro, né? Entrega isso. Então, eu estou trazendo, vou dar exatamente o exemplo na área familiar. Tá? Então, por exemplo, você está numa negociação, é aquela discussão, tenta descobrir o que o outro quer. Que é o que a Roberta falou, bate na porta lá para conferir mesmo se não quer isso mesmo. Tá? Então, por exemplo,
você tem um grupo da família que discute, e o outro roubou isso, que o outro não sei o que e tal. Se você explorar na parte contrária, por exemplo, tem um grupo, aqueles grupos familiares, é um grupo que tem mais 4 grupos dentro deles, então é difícil, né, você conciliar aquele grupo dentro de um outro grande grupo. Você sabe que alguns deles, eles querem sair, mas tem um que não quer sair. E o teu cliente, ele está parado e não faz nada. Então, qual é a tua função nessa teoria ganha-ganha? Às vezes o profissional do outro lado, ele está tão consumido pelaquela situação, ele está tão... Por isso que quando eu falo para vocês, qual é o grau de proximidade que ele tem? Isso é muito comum, né? O advogado, ele está tantos anos com aquela família, que ele já sabe o que ele tem que dizer para cada um, né? E ele acaba não falando o que tem que dizer. Então, você tem que, de uma certa forma, ajudá-lo a criar uma situação. Agora, recentemente, a gente tinha um grupo do Norte e estava nessa discussão e tinha um pedaço da família de um dos grupos que queria sair e tal, o cara que tinha a maioria disse, eu não vou dar nada, não vou... E o advogado, o profissional do outro lado, ele estava nessa situação constrangido de trazer coisas. Nós criamos para ele uma situação de criar, por exemplo, ações resgatáveis, tá? Só para aquele núcleo, ao longo de 3, 5, 10 anos. Isso afetava o meu cliente, em hipótese alguma. O meu cliente não ia ter desembolso nenhum. Zero, que era o que ele queria. Por quê? Porque quem vai comprar é a própria companhia. Então, com 3, 5 ou 10 anos, você cria uma reserva de resgate dos próprios dividendos, tá? E a própria companhia que vai comprando daquele herdeiro, daquele sócio que quer sair. Pode aguentar 10 anos? Se ele entrar na justiça, ele vai demorar 20. Ele pode esperar 10, em 3 ele recebe uma parte, depois ele recebe... Então, você leva uma situação. Essa é uma teoria ganha-ganha. Aí vem a parte mais difícil, tá? Construir uma ideia, na verdade, a gente copia de um caso para o outro, ajusta para o outro. Essa é a nossa vida, né? Então, a questão mais é como você vai propor para o profissional. Porque aí volta o tema vaidade. Então, quando você fala em botar os clientes junto com os profissionais, aí vai dar um estresse. Porque você vai ser mais importante que o advogado e o cara vai dizer não. O advogado de 10 palavras, não é 11. Né? Então, você vai ter que levar isso sem o cliente dele estar na frente e trazer ele no momento de reflexão. Olha, pensei, vem aqui no escritório, vamos no teu escritório, vamos tomar um café. Eu pensei numa situação, dá uma olhada nesse negócio aqui. O que você acha? O que você acha? Exatamente. Pergunta o que você mágica. acha? Pergunta mais. O que você acha? Como é que você vê esse negócio? O cara vai adorar, mas obviamente ele não vai reconhecer que é bom no primeiro momento. Ser humano. Tá? No final, você tem que construir, explicar, ele vai trazer umas ideias, não tem nada a ver, você vai dizer, quem sabe, tal, não sei o quê, mas no final você tem que dizer para ele, mas você leva como tua ideia. Eu não quero aparecer isso como minha ideia. Porque senão o teu cliente não quer. Isso faz parte do jogo. Ele vai ser o criador dessa ideia, ele vai voltar e você combina com o cara essa ideia é tua. Você leva lá para o teu cliente. Ele vai lá com maior moral, o cliente vai adorar, vai consagrar ele, certo? E a tua consagração é que você fez o teu negócio. Você vai fechar o negócio, vai ganhar teu dinheiro, teu cliente vai ficar contente, vai ficar feliz da vida, ele vai saber que foi você que fez, não tem problema nenhum, tá? Você vai guardar a vaidade no bolso e vai viabilizar o negócio. Essa é a teoria ganha-ganha que vale para direito de família, que vale para a corporação, que vale para... Não, eu acho genial. Eu sou fã disso, E eu acho que porque esse é o diferencial do profissional que está na negociação. E isso que você colocou, Renato, é super importante a gente se preocupar com o advogado da outra parte. Porque o advogado da outra parte tem uma influência gigante na parte. Se o advogado se sentir por baixo, desmerecido em relação a você, ele já vai falar... porque aí entra o ego dele. Né? Por isso que eu tenho assim, um certo receio de fazer essas reuniões. Essas reuniões podem ser feitas quando você, assim... ou está num momento embrionário, negócio, ou... Agora, quando vai para uma situação mais complexa e você se sente confortável em propor algo
importante, você vai jogar fora uma grande oportunidade. Acho que nesse caso faz todo sentido. Posso mudar completamente de espectro? Aqui a gente ouviu um monte de coisa, mas sabe-se perfeitamente que toda negociação tem um monte de aspectos disciplinares, né, ou multidisciplinares. E negociação tem custo, certo? Que é um dos problemas, assim, digamos, interessantes quando você está lidando com uma empresa de grande porte, quando você está lidando com uma empresa de pequeno porte, ou com uma família muito rica, ou com uma família medianamente rica, tá certo? Então, eu gostaria de colocar, assim, o componente custo, tá? Para quem está na frente de um processo de orientação de uma negociação, em que muitas vezes, talvez numa sala onde você esteja frente a frente com um único interlocutor, representante da outra parte, detecta-se que precisa investir dinheiro na educação, porque as partes não têm entendimento sobre o objeto que deve ser discutido, o valor, etc. Então, eu preciso de instruções sobre aspectos econômicos financeiros. De repente, eu tenho um outro problema de ordem psicológica, etc., que eu preciso de, digamos, alguém que esteja fazendo uma orientação ou esteja eliminando, digamos, todas essas barreiras psicológicas que possam estar acontecendo. Uma negociação do tipo de um M&A em que eu vou continuar numa sociedade, desculpa, isso aqui toca na minha orelha, tão defeito de audição. Tá? Então, quando você está numa negociação, por exemplo, eu vou continuar numa sociedade, eu vou ter que talvez inserir um componente do tipo do seguinte: como é que nós vamos fazer o merge cultural? Como é que nós vamos investir nesse tipo de situação para ter um componente de sucesso? Né? Então, a pergunta está focada no componente custo, né? Principalmente quando você está numa negociação onde as partes não têm uma abundância financeira. E por não ter abundância financeira, normalmente também não tem muito conhecimento sobre determinadas técnicas. Como é que você consegue introduzir, digamos, assistências mais eficazes no processo da eliminação das barreiras emocionais e financeiras no conhecimento das partes? Custo da negociação, o foco está aí. Tá. Vamos lá, por partes. Eu acho que isso não é algo que ele vai acontecer, ou pode acontecer ao longo da negociação. Tá? Mas isso você tem que medir lá, como eu falei lá no início, entender o caso, entender as partes, entender as necessidades. Tá? Então, por exemplo, você está numa discussão de família. Isso aí, com certeza, ou a família já tem um psicólogo, alguém que apoia, um terapeuta, que é comum ter isso, né? E é uma, assim, nessas discussões de família, normalmente eu pergunto se tem constrangimento nenhum, tá? Porque às vezes esse terapeuta pode ajudar muito, mas ele pode prejudicar muito também. Tá? Muitas vezes o paciente não conta a verdade. Você conta na história de advocacia, no médico, não conta a verdade. Então, esse é algo que tem que explorar. Quando você fala, por exemplo, custo, né? Não sei, vamos tentar eliminar todas as alternativas que teriam, possibilidade de custo. Então, vamos lá. Uma análise econômica. No meio tem que fazer um valuation, alguma coisa, está numa questão de família. Aí tem que pegar alguém proporcional ao negócio. Certo? Porque se for um negócio que vale muito e a pessoa não tem dinheiro, às vezes acontece. Vale muito e a pessoa não tem liquidez. Né? Vai ter que saber negociar, fazer um sucesso fee, alguma coisa assim, que não pode trazer alguém que seja desqualificado, que não entenda naquilo. Então, tem que achar uma modelagem de pagamento de honorários que possa satisfazer o profissional, tem que ser bom. Tá? No caso, se for um negócio simples, um valor baixo, a pessoa não tem condições, tem que pegar alguém que seja do nível que vai poder avaliar isso, que não vai ser caro. Tá? Que outras coisas pode ser? Eu acho que o maior custo é se você entrar numa discussão judicial, arbitral, esse é o maior custo. E isso inibe as pessoas de usar seu direito. Além de entrar com a medida, mas inibe as pessoas de entrar com isso. Isso é um grande problema. Por exemplo,
Você está numa negociação de família e está numa ponta minoritária e a outra parte fez algo que é totalmente prejudicial, né? Ilegal, sei lá, coisa assim. Você tem direito de entrar com ação, uma coisa assim, mas você tem condição de ter um bom profissional nessa disputa. Isso é um problema. Mas isso é uma coisa que você tem que balancear desde o início. Deixar claro para a pessoa quais são as suas condições, se precisa entrar com ação. Vou fazer um movimento muito forte. Não adianta, sabe, contar o conto da sereia para o cliente, dizendo, olha, eu vou fazer isso. Tudo tem uma contrapartida, tudo tem uma represália. Não existe qualquer iniciativa, até de negociação, que você toma um passo e não vai ter uma reação. Vai ter. Então você tem que estar preparado para isso e preparar o cliente. Olha, mas eu vou entrar com ação, e o que ele pode fazer? Ele pode entrar com ação contra você. E essas hipóteses são essas. Como é que eu faço? Eu tenho que contratar um advogado, vai custar tanto, não sei. Você vai ter uma estimativa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma negociação de você estar pensando num ambiente fora, digamos, da justiça. E, pelo que você falou, no teu homework, né, no teu levantamento das informações todas, em havendo um diagnóstico de um problema de um clima organizacional complicado, na tua abordagem inicial, você já leva em consideração e apresenta a alternativa de que, olha, possamos necessitar deste tipo de serviço, que vai custar isso, necessitamos deste outro tipo de serviço, que pode te custar isso. Ou seja, na tua abordagem inicial da condução, você aconselha a apresentar os custos que possam ser inerentes ao processo em relação não só ao aspecto judicial, mas os aspectos da assistência de outros profissionais. Você aconselha a abordar isso? Olha, eu acho que a gente tem que, assim, quando você recebe o caso, você vai estudar, vai ver, vai fazer, e a gente faz assim, tipo um projeto de arquitetura. Você faz um anteprojeto e depois um projeto. Sim. Tá? Nesse anteprojeto, assim que eu costumo fazer, eu dou algumas alternativas. Tem essa alternativa que vai custar tanto. Você tem uma outra, que é uma outra alternativa, não tão boa quanto essa, e você vai ter tal risco, não temos essas duas situações. Eu acho que, sabe, você precisa ser muito transparente, porque você olha lá na frente, entendeu? Você sabe que vão ser 48 voltas nessa corrida. Tá? E você tem que ter gasolina para chegar lá. Não adianta dizer que eu vou andar mais rápido, eu vou conseguir terminar mais rápido. Você vai se defrontar com esse problema no pior momento, que é quando você já está avançado. Tá? Você está avançado. Quando você está muito avançado, você não tem mais como recuar. E se você recuar por falta de recursos, o que acontece isso? Por falta de recursos, é irreversível. Vou dizer para você, é irreversível. Não tem como, a menos que vocês tenham alguma coisa assim, aí você vai ter que, por exemplo, hoje tem muita modalidade, você pegar e vender seus direitos para um fundo que compra crédito, que compra direitos, e você ficar com um pedaço, enfim, mas aí já é outra viagem. Eu acho que, e as pessoas não estão preparadas para isso. Tem um fundo que compra, já conta desde o início. Eu acho que tem que ser muito transparente. Dizer o que você tem condição de fazer e o que você não tem condição de fazer. O cliente pode gerar expectativa de você, do teu trabalho, mas se você tem coisas acessórias, por exemplo, você tem que fazer uma auditoria. Não adianta dizer para ele que você vai resolver, chamar a atenção. Você vai ter que fazer uma auditoria, exibição de livros, sei lá, qualquer coisa assim, porque senão eu não vou ter informação suficiente para isso. Vai custar. Você fica à vontade de contratar quem você quiser. Eu posso até ver, indica algum e tal, mas ele tem que... É difícil dar uma arrancada, né? Tem muito caso que você dá uma arrancada porque o assunto já começou. Uma assembleia marcada, vamos tomar uma decisão importante, você não tem como dizer, olha, não, vai lá, resolve daquele jeito que dá na hora. Depois vamos ver o que vai acontecer. E outra coisa. Agora, quando você está com tempo para propor alguma coisa, a gente tem que jogar muito, assim, muito aberto, muito claro para a pessoa. Tem profissional que, sei lá, pega, faz, depois, por isso que as pessoas, assim, muito comum, né? A pessoa vem ao escritório, ele já está no segundo, terceiro profissional, né? E aquele que já está no segundo, terceiro profissional, a culpa sempre é do profissional. Nem tanto, né? Às vezes não é, ou pode ser. Então, essas coisas uma negociação com o cliente antes da negociação.
Eu não sei se você nessa negociação costuma ser ou vai ser o mais aberto possível ou fechado. Principalmente porque o custo assusta muito, né? Na verdade, eu acho que você tem que ser transparente com o cliente. É isso, vai custar tanto. Até porque, se você pegar a causa, você vai ter que, teoricamente, tem que ir até o final. Né? Tem que continuar na causa, não tem como. E você tomar uma decisão, assim, negociação primeira com o cliente, isso faz parte. Faz parte. Você tem que ser bem remunerado, você tem que ditar suas regras, que é os teus limites. Né? Por exemplo, é muito comum o cliente, dependendo do caso, ele ligar para você todo dia, é normal. Em família é assim, outro um prato na cabeça, e joga o outro. Não joga o outro, segura. Isso acontece, né? Então, você tem que mostrar que tem limites. Tá? Aí tem um outro ponto que você tinha levantado, assim, de ter um terapeuta, tá? Muitos já têm quando vem. Tá? Já sabem o custo. Você está levantando o custo. No meio de uma discussão dessa, é difícil, gente. Não sei se você vai ter possibilidade até de indicar em determinado momento. Tá? Não sei. Mas, enfim, essa questão do custo, eu acho que tem que fazer mesmo isso. E acho que essa é uma questão presente em qualquer família que não tem patrimônio super alto, não é nem menor. Quer dizer, não dá para aplicar, né, a mesma consultoria completa em situações tão diferentes ou com os profissionais mais caros. Quer dizer, isso faz parte da realidade de cada um, né? E lembre que, né, por exemplo, isso nas discussões familiares, a discussão se dá, né, obviamente, por dinheiro, financeira, e a pessoa que está numa posição minoritária, ela normalmente, quando ela está nessa discussão, é porque ela está com pouco recurso. Por que ela está com pouco recurso? Porque ao longo dos anos, quem tem o controle sabia que um dia ou o irmão, ou o filho, ou o neto, ia acordar para esse negócio. Então, se ele acordar com dinheiro, é um problema. Então, a distribuição de dividendos é pequena. A pessoa não tem tanto dinheiro. Isso é uma tese milenar. Entendeu? Não é que a gente está falando, é uma tese milenar. A gente sabe que famílias tradicionais, você sabe que um tem, outro não. Estranho, não. É por isso. O cara sabe que um dia um herdeiro, alguém vai acordar e vai dizer, pô, meu pai tem tanto quanto o outro, minha mãe tem tanto quanto a irmã dela, por que o outro viaja, não viaja, aí cai a ficha, né? Só que não tem dinheiro para obrigar, acontece isso. O dividendo é sempre investido, dividendo não sei o quê, então é uma estratégia, né, para o outro se consagrar sempre no poder. E aí, eu não sei como é que é o nosso tempo aqui, mas depois eu queria falar um pouquinho mais, aí vocês trazerem alguns pontos, mas eu queria trazer uma outra questão que eu acho muito importante numa negociação. A gente falou dessa ganha-ganha, né? E tem uma teoria interessante do William Nuring, de Harvard, que fala que tem um momento da negociação, que é o momento mais difícil, que ela fica entalada, ela não anda. Isso vale para tudo, por partido, família, não sei o quê. E esse momento talvez seja um momento mais difícil que a gente tem como profissional. Às vezes é um momento que você está numa negociação, o cara fala uma coisa, você fica muito bravo, e a primeira reação é responder de imediato. Né? E isso pode causar um estresse, tal. Então, você recolhe-te, né? Não responde absolutamente nada, porque quem fala uma coisa assim, sei lá, se é grotesco, ou seja, né? Se você responde, o que fica ecoando depois é a tua resposta, e não a grosseria ou propriedade lá que o outro falou. Né? Se você ficar quieto, o que fica ecoando é o que o cara falou. Então, isso acontece também quando você chega num estágio da negociação em que as partes não se falam mais, tem não sei o quê, não querem mais falar, tal. Tem uma teoria que chama-se going to the ball. O que quer dizer isso?
você sai da... Se o cara xingou, falou, sei lá o que, você aquela vontade de responder, você tem a resposta ótima para dar. Só que aquela tua resposta vai ser um caos na negociação e você é o profissional. Tá? Então, sai. A tua saída, os 5 minutos, ela resolve o assunto. O que vai ficar ecoando na cabeça de todo mundo que está ali, do próprio cara que falou, aquela grosseria, quem sabe ele 5 minutos depois, quando você voltar, ele vai pedir desculpa. E aí você volta por 5, tá? E aí você dá o Oi? Para falar no telefone, tomar água. Não, você sai, você acha um jeito de sair. Você sai dali, você levanta, você. Né, você liga, faz que xinga, sei lá quem for, entendeu? Mas. Peraí, minha mulher. Não responde, alguma coisa, e não responde, e mostra superioridade. Tá? Isso é uma situação. A outra situação em que a gente enfrenta, por exemplo, uma vez a gente estava numa negociação de família, era uma disputa corporativa, mas era de uma família, uma coisa toda, e estava indo super bem e tal. A filha que não se dava com a mãe, e a mãe que tinha controle, etc., resolveu fazer, como as coisas estavam indo muito bem, resolveu fazer uma visita para a mãe. Né? E, obviamente, elas nunca se deram, não ia nascer naquele momento que elas se deram, não tinha assinado ainda, e a gente falou, a gente até comentou, não sei se deveria ir, tem limite, né? Família, às vezes você não consegue segurar. Não, mas olha, estou feliz, minha mãe está me recebendo. Ela morava numa casa, a mãe morava no Pacaembu, aquelas casas assim. E o marido, gente, você não sabe o que aconteceu. Filho empurrou a mãe na escada. Tá? Você lembra disso? E daí você foi tirar foto com o jornal. Mas, olha, então foi um caos, parou. E como é que a gente reconcilia um negócio desse? Mas, olha, nunca mais. O irmão, era só tomou as dúvidas, falou, nunca mais. Esquece, não tem mais. Como é que se reconcilia isso? Aquela frase sua, já que você bem antiga, que é nunca responda com o fígado, né? Vale para o outro e vale para você, né? Você propõe, você vê que o outro está indo atual, pensa, não responde agora com o fígado, vai para casa. Aí, ficamos, acho que 6 meses para reconciliar essa situação, para encontrar alguém que podia ser o ponto de encontro. Mas a mãe se quebrou muito, não? Não, se machucou, né? Lesão corporal. E o advogado outra parte, querendo ainda. Por ingratidão. Ele é desetado, aquela coisa, revisar a doação dele, aquela coisa toda. Então, uma situação difícil. Então, uma situação como essa, né, e outras, por exemplo, que você tem até numa negociação corporativa, que, sei lá, por exemplo, você está... Final do ano é um momento muito importante em fechamento de operação corporativa. Por quê? Você vai ter 31/12, que vai ser um balizador. Tá? Então, em alguns momentos, quando a gente está na ponta compradora, tá? Você está em dia do close, nunca é o dia do close, então o close está para fechar no dia 1º de dezembro, ou final de novembro, tal. Não fechou, obviamente. Então, ele se estendeu um pouco mais. Ele está chegando, aí vem Natal. Eu vou fechar como comprador? Não. Eu vou esperar 31/12 para ver como é que virou o balanço. Tá certo? Então, fica aquela situação, o outro, não, tem que passar, não fechar agora, senão não fecha mais. Então, tem momentos que não tem saída. Então, você está muito instigado ali na negociação, e aí volta o going to the ball. Tá? Parece bobagem, parece que nem a ganha-ganha, mas para mim tem um efeito tremendo. Tá? Quando eu me vejo pressionado em tudo, tá? Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Né? Eu vou correr, eu vou treinar, eu gosto de esporte, vou fazer e eu vou ficar naquela 1 hora ali pensando. Eu tenho certeza que eu saio daí com alguma ideia. Ou pelo menos eu saio mais relaxado para propor alguma coisa, porque eu acho que faz sentido. São técnicas de você negociar e lidar com você mesmo, né? Exatamente. Entendeu? Então, aí se o cara diz, não, mas vem aqui fazer reunião, você não está no teu momento para fazer aquela reunião, não vai.
Mas 1 hora, 2 horas depois não vai fazer diferença. Então, sei lá, a pessoa vai pensar, vai fazer uma yoga, vai fazer, não sei, alguma coisa, ou vai, por exemplo, trocar uma ideia com alguém que ele tenha uma afinidade para trazer o problema. Vai fazer uma sessão de terapia, sei lá, qualquer coisa que você consiga botar aquele momento para fora. Isso ajuda muito, muito. E você não vai entrar travado na reunião e vai insistir naquele mesmo erro que todo mundo está errando. É um processo, né? Não é uma coisa que você resolve e está resolvido. É um processo que você vai consertando que nem um avião em voo, né? Porque às vezes você é surpreendido por alguma coisa, por bem ou por mal. Fala, Miguel. Eu lembrei do nosso caso, né? Aí foi um projeto super legal que a gente fez juntos. E talvez você tenha essa memória, estava falando com o Hector, faz tempo, nem sempre a gente lembra as mesmas coisas e da mesma forma. A gente teve no começo uma receptividade, isso foi na primeira reunião, quase que uma hostilidade, né? Não uma receptividade da parte delas. As irmãs falaram assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão querendo dividir e separar o nosso patrimônio? E acho que aí o fato de a gente estar não só em grupo, estar em 3, não estar em um só, um apoiar o outro, e a gente intuitivamente conseguiu fazer isso, não responder, não lembro exatamente o que a gente fez. Só sei que a gente conseguiu não bater de frente, não contestar, de um jeito ou de outro, foi no começo, mas foi mais na semana, tivemos êxito. Mas foi um momento muito legal, e para mim, como lição, assim, o fato de ignorar certas posições e pedaços, acho que a gente não tinha conversado sobre isso, mas no início do projeto, quando grupos solidários do grupo falou assim, não, então vamos começar, a família está toda de acordo, e a família, boa parte lá de São Paulo. Eu falei assim, acho melhor a gente conversar antes, fazer irmãs, dar um pulinho lá, ter certeza, não precisa, está tudo certo. E aí eu acabei caindo nessa armadilha, não está tudo alinhado, começar, um momento particular de vida, e aí a gente acabou enfrentando essa situação lá que deu certo, mas poderia não ter dado. É que eu acho que aí entra o ganha-ganha que o Renato falou, é você entender também, nesse nosso caso, o que cada um ganhava com aquilo e você explicar individualmente, olha, para você vai ser bom por causa disso e tal. Nesse caso específico, eu acho que o principal problema era a insegurança das mulheres, que a gente teve que encontrar uma forma de suprir isso, né? E do mais velho, era assim, não era um pouco de ego, mas era aquela... Oi? Não, ele não se conformava ele estava todo mundo de acordo financeiramente, né? e até de acomodação, né? Mas existiu uma insegurança do lado dela, será que a gente vai conseguir sem o irmão e tal, que rapidamente, mas a gente conseguiu mostrar que não era assim uma coisa tão difícil. E para ele, que foi o que eu senti naquela hora, era assim, não estou acreditando que elas não precisam mais de mim. Assim, né? Porque assim, você tem o problema do ego, do helicóptero, mas você tem o problema do velotrol, que não é bem o ego, são mágoas, ressentimentos, posições que você tem que você não quer perder, né? Então, esclarecer isso também de uma forma que a pessoa entenda que ela não vai perder, porque, no caso, se tudo funcionar, ele pode continuar orientando as irmãs, né? Mas sem aquele poder que ele tinha. Desculpa. Ela primeiro. Não tinha visto. O que eu queria, assim, com a tua experiência, Renato, quando você fala do boi do barco, porque essa estratégia ela é super importante. Aí, versus a pressão e o imediatismo de todo mundo querer resolver logo. Como você lida? Porque você sabe da estratégia do boi do barco, mas aí você tem outro lado, que é resolver, que vai pressionar. Como que você lida, né? É importante sair, né? Você falou, versus tem muita gente querendo resolver e vai estar te pressionando e muitas vezes não vai entender essa tua atitude, né?
Esse é o ponto que eu tenho. É excelente isso. É uma colocação legal. Na verdade, você tem que ter um feeling disso. Tá? E se você achar que é um momento que está difícil, você falou, você não pensou nada, você tem que também pensar na tua cabeça qual que é a rota de fuga. Tá? Então, por exemplo, você pode justificar que naquele momento você não pode, pede para um colega teu ir para a reunião. Pede para alguém ir na reunião que não tem poder de decisão e vai ter que dizer, mas eu tenho que falar. Distanciamento. Então, você tira foco, você não deixa de cumprir isso. Ou outra situação, você quer ver? Ele vai pressionar para fazer uma reunião presencial. Não, vamos nos encontrar, pode ser um Zoom, mas eu tenho 15 minutos. Você não deixa de atender. Ah, entendi. Que não vai descer absolutamente nada em 15 minutos. Uma complexidade do assunto que vai dar. Você não deixou de atender e você faz com o Zoom. Porque essa rota de fuga. Essa rota de fuga, você tem que... Ou alguém vai representar você. E você não vai, assim, go into the ball, com exceção desse caso que eu falei, que se o cara xingasse, você sai. Você planeja isso também. Você recebe aquele negócio, porque se não vai ter saída, o outro também, quando ele está pensando, você vai. Quer dizer, essa coisa de negócio é uma coisa que constrói na tua cabeça de uma forma, assim, vamos supor, qual é a ação que eu vou entrar, de lugar de contencioso, eu vou entrar aqui, eu não posso entrar isso para o documento, que não posso juntar. Então, é um raciocínio, sei lá, vem sem teoria, entendeu? Ele vem no teu sentimento. Por isso que negociação é uma coisa, né, importante. Né? Diz que o inteligente sabe sair de determinadas situações. O visionário não é. Entendeu? Então a gente tem que ser visionário, a gente não pode ser inteligente. É o ponto crucial hoje. Entendeu? Mas aí você tem do outro lado essa pressão que fica te estimulando aí, mas aí você tem que encontrar essa rota de fuga para realmente não ir. Mas aí que está a diferença de, sabe, se você ter assim, uma confiança, uma senioridade, você para, porque senão, se você for no embalo de todo mundo, a gente tem que trazer o outro no nosso embalo, entendeu? Não consegue fazer um bom trabalho. Tem momento que tem que pensar. Por exemplo, quando você escreve uma petição, um contrato, você tem que estar sozinho, isolado num campo. Bom, eu não consigo fazer um contrato ou analisar um contrato se eu tiver um barulho, coisa desse tipo. Então você tem que ter o campo. Né? O músico ele tem um momento dele lá para criar, escrever. Então cada um tem. E o negociador tem que entender que ele tem que ter um momento dele. Tá? Isso vai por respeito. A outra parte sabe. Não adianta pressionar, porque é assim o jogo. Né? Sim. Isso, né? Eu já aprendi bastante, né? Que é esse? Você aqui. Sabe que a gente lá no escritório, eu digo lá para os clientes que briga de família, o que menos importa é quem tem razão. Não importa como a gente fala. Toda a razão do mundo se colocou errado. Olha, está errado. Você abre uma porta. Nesse debate de que clientes na mesa ou não, nunca tem solução ideal. Cada situação varia. Às vezes os advogados, eu vou concordar com você, estão abordando cristais, se juntar a família na primeira reunião, vai brigar. Os advogados na primeira reunião, olha, isso nós não vamos falar, isso nós vamos resolver entre nós, e isso vai resolver a família. Você cria as fases de negociação. E com regras. Isso você vai tratar só os advogados. Isso vai tratar os advogados com a família, isso talvez só a família. E é um pouco disso, um pouco de oportunidade. E eu resolvi tudo. Falar que o melhor amigo do cliente é o travesseiro. Volta para casa, dorme, vence. Então, estou só somando, quando você fala as partes não estarem bem, o que eu vejo, e não tem solução mágica. Estou colocando experiências de colegas. Estou trazendo mais um. De como a gente pode, o que você está nos ensinando hoje, tentar de alguma maneira. Porque, quando a Roberta disse, depende do advogado, nós fazemos família, a gente sabe. Pergunta para o cliente, quem está na parte contrária? Tal colega. Eu acho que vai ter acordo. Tal colega, esquece. É isso aí. É isso. Esse colega,
Mas falar esta colega, famosa, Ela sempre tem razão, né? esquece. E ela gosta de brigar. Ela Gosta de brigar. Ela, Obrigado. né? Então, então a gente tem que, às vezes, não depende só da nossa advocacia, do nosso cliente, da parte contrária, ou do cara da parte contrária, para se ele quer negociar ou não. Você tem razão. E outra questão, Luiz, que é resolver por partes. Não por partes. Por partes. A gente não consegue dar uma tacada só e resolver tudo, principalmente em família. Aliás, quem não quer resolver, por tudo na sala. Isso. É o negócio. É isso aí. Então tem por partes. Né? Isso aí. Técnica de não resolver, e a técnica de não resolver, né? Põe tudo na sala, na vez vai ver O Renato, não, pode ir. Eu tenho uma situação sobre qual seria o melhor momento, né, para uma negociação. Mencionou, o melhor momento deveria ser quando você tivesse uma decisão judicial. Eu concordo, porque eu acho que você, às vezes, com uma decisão judicial, ainda com vitória, você clarifica as perspectivas. Acho que o problema maior é quando você não tem. Quando? Não tem. Sim. Quando você não tem a decisão. E aí fica aquela questão, as posições estão um pouco nebulosas. Né? Eu acho que melhor que nós sejamos, o acordo vai estar maduro. E você não acha que às vezes é melhor tirar o time de campo dele? Você comentou e deixar a coisa amadurecer um pouco mais? Às vezes você está com uma perspectiva tão clara e a gente não está prosperando aqui. Por mais que você coloque, a coisa não anda, sabe? Não, pode acontecer isso, mas eu acho que essa tomada de decisão, se deixa amadurecer ou alguma coisa assim, eu acho que a base dela é uma coisa que eu falei lá no início, que é saber qual é o time do teu cliente, qual é o time da negociação. Então, se você tem que tomar alguma decisão imediata, tá? Então, exemplo, corporativo com família. Tá? Você tem uma empresa de família, tem um ramo da família que quer, ou nem sabe muito bem o que ela quer, ou coisa desse tipo, mas você não tem um time para vender a empresa. Ninguém vai comprar com aquele problema lá, o cara de 20%, 30% está incomodando, isso acontece muito. Né? Então, você vai dizer, sabe de uma coisa? Vamos deixar amadurecer, você vai perder o negócio. O certo era dizer, eles querem brigar, vão sofrer, eles têm 20%, não vou eu que mando aqui, eu que vou comprar isso lá, vou arrastar 20 anos desse negócio, um dia eles batem na minha porta. Então, o que acontece? Mas eu tenho uma operação de venda, todo o meu poder, ele desmonta porque está contaminado com essa ação do cara, essa pendência. Então, o deixar amadurecer é ruim para você. Por quê? Porque você desenvolveu o time do teu cliente para entender onde é que estava a cabeça dele em relação a isso. Tá? E o cliente tem que ser muito fero com você e dizer a verdade nesse ponto. Tá? Então, o que você faz? Você tem que criar situações, tá? Criar situações que faz parte do jogo para cutucar a outra parte para ver que ele não está com essa bola toda. Tá? Então, sei lá, tem 1000 argumentos nisso, ou travar mais dividendo que já travava, ou criar, por exemplo, uma medida judicial que o cara não estava nem esperando que o dia pudesse entrar, né? Ou você sugerir um aumento de capital, sabe que o outro não vai botar grana em cima do negócio, e você tem o dinheiro para colocar, você tem que desestabilizar a parte contrária de uma situação como essa. Entendeu? Então, por quê? Porque você tem que chegar no teu ponto e você tem o time do negócio. Então, você tem que criar argumentos para chegar nisso. Se vai fazer ou não, aí, às vezes, até é bobagem fazer isso, porque você vai cutucar uma coisa que não precisava, que era para deixar amadurecer sozinho. Então, vai depender um pouco do time da coisa, entendeu? Mas eu acho que esse negócio de deixar amadurecer, tá, é uma coisa de muito risco. Claro que depende da situação. Por quê? A gente nunca sabe o que vai ser depois. Já tem muita gente que deixou a coisa, vamos amadurecer, porque eu vou não sei o quê, o ativo se esfarelou e perdeu a oportunidade. Tá? Eu sempre dou um exemplo, tá? Por exemplo, os prédios que valiam uma fortuna no centro da cidade.
famílias tradicionais que tinham prédios para o futuro na cidade e que um disseram, não vou comprar do irmão, sei lá o quê, vou deixar ele sofrer, porque eu tenho, sei lá, 80% meu pai me deixou do prédio, eu vou ficar com os 20% dele, ele fica... O que ele tem para vender hoje? Né? E nem está mais aí o cara, né? Já é dos netos dele, que não consegue nem pagar o IPTU do imóvel. Então, time é mais importante do que qualquer coisa no negócio. Empresa concordada, eu falei, como de maldades desse É isso aí. de advogados que colocaram se os suspeitos tivessem sido colocados. Conhecemos um caso Que era concordada, não era nem. Não estou falando de nada, não, tá, É isso gente? mesmo. Concordada. Então, essa coisa é time da coisa, entendeu? De você saber isso. Aí ter o sentimento, tirar a vaidade de lado e... É o timing, a estratégia, isso que você falou do sexo, que também é um momento de capital, fazer a pessoa sentar na mesa com uma visão de que pode dar ruim para ela, né? E isso também, conhecimento, você botar o cliente sabendo exatamente os riscos que ele tem. Tem um ponto aqui para finalizar, para dizer que eu acho que a negociação, diante de tudo aquilo que a gente falou, que é uma decisão da gente, né, de entrar em negociação ou não, se sentir capaz. Tem negociação que você não bate com o cliente. Você acha que o cara quer, você não vai entregar. É impossível. Ou tá uma verdade, não é uma verdade. Você não entra nesse negócio. Tá? E todo negócio assim, que dá assim, dor de barriga, eu acho que a gente não tem que entrar. Né? Exceção de dar aula, não, negócio, você tem aquela... Não. Então, mas qualquer reunião que você vá, você tem um sentimento, você fica meio reservado, né? Mas não na decisão do que você vai ser na vida. Né? E a negociação é um viés que a vida inteira teve, nos últimos anos ele se aprimorou mais, as pessoas estudaram mais sobre isso, né? Eram ideias e conceitos, até umas com preconceito, negociação, cara é frio, e nada a ver, é assim a vida, né? E se você souber se portar, negociar, você vai trazer vantagem para todo mundo, tanto para a sua parte como da outra parte. E uma coisa que eu acho que é muito importante na negociação, a mente não ter constrangimento, é a gente pensar fora da caixa. A gente tem que pensar fora da caixa. Não fique só ouvindo o que o teu cliente quer ou o que você quer dizer. Se você falar para o teu cliente o que ele quer ouvir, isso não é profissional. Então, pensa fora da caixa, mas com detalhe, né? Dentro das regras. E essas regras a gente vai aprendendo com o tempo. Não é que você é um naíve, você é um certinho, não. Você tem a tua estratégia, você pode fazer estratégia, você tem que provocar a parte contrária quando você acha que tem que provocar, não provocar, pensar em tudo isso que a gente foi falando aqui, que parece um negócio meio maluco, né, para esse tipo de, sei lá, profissão, viés profissional, mas dentro de uma regra, porque você vai acabar, como o Luiz falou, antes, quando você pegar o caso, tenta ver quem está do outro lado, você já sabe a condução que vai ser. Isso é importante, porque a gente está no mercado, né, você vai encontrar essa mesma pessoa, né, ou é alguém de um banco, ou é um advogado, ou é um, sei lá quem, outro empresário, você vai encontrar a pessoa de novo. E se você for brifado de uma forma negativa, pode ser até que você não pegue essa causa. Não é que seja bonzinho. Bonzinho não existe. Tá? Eu não sou bonzinho, ninguém é bonzinho. Tá? E na vida não pode ser bonzinho mesmo. A vida é uma luta. Todo mundo sabe que é uma luta profissional para a gente conseguir conquistar as coisas, família, não sei mais o quê. Mas a gente tem que ter uma determinada regra. Ou seja, você tem que ter numa negociação um negócio que é confiança, de diálogo. As partes te respeitar por quem você é. E não pelas maldades que você passa. Aí a outra, não tira esse mérito, porque isso é importante até numa negociação. Tem um advogado, então, você sabe que quando o cliente vai contratar um advogado, né, você pergunta para ele, você quer contratar um advogado bom ou você quer um advogado ruim? O que vocês contratariam? Bom, ruim, né?
O advogado bom não resolve, o bonzinho não resolve, tem que ser ruim. Não, advogado Entendeu? bom no sentido de competência, de competência. Eu sei, todo mundo responde assim. Mas eu estou só colocando que quando você precisa, no limite da negociação, você tem um advogado ruim para ajudar você. Mas você, que é um negociador, você tem que fazer tudo aquilo que a parte contrária pegue a confiança em você. Que você agregue, que você construa, que você consiga trazer sacadas para o outro que não está pensando. Deixar que ele fique com a vaidade, eu que fiz, eu sem problema nenhum, e você vai ficar satisfeito quando o negócio fechar e receber seus honorários. Né? Então, tem que pensar fora da caixa, é um viés profissional que você tem que gostar. Né? E tinha uma pergunta aí. Eu queria só confirmar, não sei, o meu entendimento é assim, que o Zoom, Teams, etc., ele veio em decorrência da pandemia e ele acaba transformando a negociação um pouco mais difícil, porque é mais impessoal, a pessoa, muitas vezes, do outro lado, está sem paciência, não teve que pegar aquele trânsito, não tem aquela preparação, o cafezinho, a água, que geralmente a gente vai ali mantegando, etc. Você vê isso como realmente uma dificuldade no meio do caminho para concluir uma negociação? Tem muito cliente que pede, vamos fazer um Zoom, prefiro não me movimentar, ou sei lá, em outra cidade, muita gente se mudou, e eu enxergo isso como realmente uma dificuldade. Você não consegue mostrar todo o seu potencial, muitas vezes a pessoa passa o cachorro, passa o filho, a televisão, o interfone, perde um pouco o foco do que a gente está aqui, um sentado na frente do outro. Eu acho que no início da pandemia isso foi assim, meio um trauma, né? As pessoas se adaptarem, né? Enfim. Mas tem coisas que elas não são irreversíveis. Sim, uma coisa irreversível, sim. Não tem como, tá? Eu acho que o Zoom ou presencial, eu tinha respondido para a Gabriela uma pergunta, você tem que usar conforme o teu benefício. Em alguns momentos é importante você fazer com o Zoom quando você não quer aprofundar algum assunto. Sim. Você tem como escapar, você tem como... Não. Presencial é um negócio. Agora, é importantíssimo, por exemplo, eu acho que na primeira reunião presencial, isso que eu falo, you don't have a second chance, feita a dúvida impressa, na primeira você analisar o outro, entendeu? Como é que ele bebe água, né? Como é que ele senta, como é que ele... Então, é uma análise, entendeu? Então... Mas é um negócio irreversível. Não, e olhar o Zoom como mais um instrumento. Mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. O Zoom, eu acho que o único assim, perigo, né, sei lá o quê, é muitas vezes ele ser gravado e sem autorização. Isso eu acho que constrange muito as pessoas de falar algumas coisas no Zoom. Presencial você até podia falar. Mas no Zoom você acaba não falando. Mas às vezes grava no próprio celular. Não sei, mas aí é mais, entendeu? Mas eu acho que no Zoom, se tinha autorização, não tinha autorização, você acaba, então, eu acho que trava mais as pessoas. Não, e tem algumas reuniões que tem que ser presenciais. Tem que ser. Não dá para ser por Zoom. Alguma experiência desse trabalho. É fácil quando você percebe, você identifica. Sabe, o outro lado precisou jogar nas trevas. É fácil. Quer dizer... Nas trevas, né? Brasil, estamos no Brasil. Tem eu, Alberto. Não, entendi. Não, primeira coisa, a gente fica muito irritado. Né? Mas não demonstra. Mas não demonstra. Mas, não sei, vai depender um pouquinho do que acontece. Quando você pega um negócio desse, o teu bem é passional, né, assim, não dá para levar de cara esse assunto. Não acabou o negócio, você precisa fechar o negócio, precisa tal. Mas você tem como enquadrar o cara. Eu acho que aí tem que ser uma conversa profissional para o profissional. Dizer, olha, onde você quer chegar com esse negócio? Aí tem uma hora que você tem que, né? Tem que mostrar, né? Porque você pegou e mandou uma certidão falsa, sei lá, isso aqui. Onde você quer chegar com esse negócio? Né? E se você vê que não tem eco com o outro, aí você tem que botar no e-mail, copiando todo mundo, você entendeu? Aí você tem que constranger a parte do código da ordem. Não acontece, você está num fechamento, cara,
troca alguma coisa. Acontece. Entendeu? Então, você para, já não aconteceu isso. Você viu o que aconteceu, não foi eu nem que vi, foi um outro advogado da equipe, eu, tipo, pô, isso aqui para, e potencializa muito isso. Sabe? Não chama o cara e fala, potencializa mesmo, para, aí tu tá falando, para. Por menor que seja, potencializa isso. O cara não vai fazer de novo. Faz assim um horror que o cara vai ficar com a... Já me aconteceu isso e fizemos uma laje, nem precisava, entendeu? Mas você faz, ninguém mais faz. Entendeu? É a criança, né? Quando você faz um negocinho, você diz, não, porra, você faz, nunca mais faz. Entendeu? Bom, muito obrigada. Que honra ter você aqui com a gente nessa... Enfim, nesse primeiro encontro. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui.